Texto de Tiago. Texto de Tiago, capítulo 3. A partir do versículo 13. Tiago 3, a partir do versículo 13. Diz a palavra de Deus: quem entre vós é sábio e inteligente? Tire, pois, da sua boa conduta a prova de que a sabedoria impregna os seus atos de doçura. Mas se tendes o coração cheio de inveja amarga e espírito de rivalidade, não sejais presunçosos e não prejudiqueis a verdade com vossas mentiras. Essa sabedoria não vem do alto. É terrestre, animal, demoníaca. Com efeito, a inveja e o espírito de rivalidade são acompanhados de agitação e toda sorte de situações deploráveis. Porém, a sabedoria do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, bondosa, conciliadora, cheia de compaixão e de bons frutos, simples e sem disfarce. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós te invocamos, ó Santo Espírito, para que venhas neste momento tomar da palavra que é tua, da palavra que foi lida para nossa edificação e crescimento. Te invocamos para que tomes desta palavra e traga ela ao nosso coração. Naquilo que apresentarmos resistência, naquilo que o nosso coração se endurecer, naquilo que quisermos rejeitar da tua voz, nós te pedimos que não leves em consideração as tolices do nosso coração e apliques a si mesmo essa palavra, nos desconstruindo, a fim de sermos construídos à imagem do Filho amado de Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, é o que nós te pedimos agora em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Quem é sábio? Essa tem sido a questão difícil que nós temos examinado. Porque nós temos percebido desde que começamos a meditar nesse capítulo 3 de Tiago, que nós somos cheios de sabedoria própria. A gente acha que a gente tem as respostas para tudo, sabe lidar com tudo, sabe responder ao mundo de forma correta. A gente acha que nosso conhecimento ou nossa experiência são suficientes para nos tornar sábios. E quando chegamos nesse versículo 14, Tiago engrossou a voz com a gente, endureceu o discurso. E desde então só tenho visto irmãos incomodados, perturbados com essa palavra. Graças a Deus. Graças a Deus, porque essa palavra tem incomodado e perturbado. Temos visto que sabedoria não tem nada a ver com a sua experiência de vida. Sabedoria não tem nada a ver com o conhecimento que você tem.
que você adquiriu, com o estudo que você fez. Sabedoria tem a ver com a tua maneira de proceder, a tua maneira de viver. E é duro porque, segundo o versículo 14, o que nós temos percebido, essa forma de viver, ela será demonstrada com doçura. Nem sempre é assim que nós reagimos à vida. E por que nós não reagimos corretamente com sabedoria à vida? Então olhamos também quando o Tiago diz que há duas questões que operam para que a gente não reaja corretamente. Primeiro, inveja amarga ou inveja amargurada. E nós vimos que isso trata das nossas frustrações. Quando a gente olha para o outro, projeta no outro aquilo que nós na verdade gostaríamos de ter, de fazer, não temos ou não fazemos, e nós nos revoltamos. E olhamos então a segunda questão, quando ele diz o espírito de rivalidade. Nós reagimos mal às coisas da vida, muitas das vezes porque nós permitimos que esse espírito de rivalidade, de porfia, se instale no nosso coração. São filhos que se revoltam porque acham que o papai e a mamãe gostam mais do outro filhinho do que dele. É o cara que se revolta no trabalho porque o outro foi promovido e ele não, e por aí vai. E a gente vai reagindo de forma errada. Agora, o maior problema, segundo o Tiago, é de onde procede isso. De onde procede essa inveja amargurada, esse espírito de rivalidade. Então nós olhamos semana passada, quando ele começa a dizer que essa sabedoria, que é carregada de inveja amargurada, de espírito de rivalidade, ela pode vir primeiramente da terra. Quando ele diz ela é terrestre, terrena. E o que é que isso significa? Nós vimos que são sabedorias rasas, superficiais, sabedorias culturais. A gente aprende que é assim, a gente aprendeu que tem que agir dessa maneira, tem que crer desse jeito, tem que reagir dessa forma, e a gente simplesmente repete o que a nossa cultura diz que tem que ser, tem que fazer. Eu aprendi assim. E eu acabo aceitando aquilo como sendo normal. E daí minhas reações são extremamente pecaminosas. Mas como eu disse aos irmãos, Tiago vai endurecendo mais ainda a fala dele. Ele diz que a origem desse tipo de comportamento que pensa ser sábio não é somente terreno ou terrena. Ele coloca uma segunda raiz. Ele diz: essa sabedoria não vem do alto, ela é terrestre, animal. E agora Tiago endurece um pouco mais a questão. A grande questão para ele é que há pessoas que estão aprendendo a viver de uma forma sábia pecaminosa. Percebe o contraste? É porque elas acham que são sábias, mas estão agindo totalmente de forma pecaminosa, porque aprenderam de forma cultural. Mas há um outro grupo que está reagindo porque conseguiu evoluir da desgraça para desgraça pior. Ela saiu do nível da reação cultural e trouxe isso para dentro do coração. Quando ele usa essa expressão, que essa sabedoria ela é animal, ele se refere a uma questão muito complicada, que é a chamada questão do instinto. Como é que nós reagimos a determinadas coisas? E Tiago diz que quando o nível está um pouquinho mais complicado, a gente passa a reagir às coisas que acontecem na vida da gente por instinto.
Isso não é sabedoria. Isso está longe de ser sábio. Porque a reação instintiva não tem controle. O que eu posso arcar? O que eu posso ganhar com uma reação meramente instintiva? Eu me vinguei, eu reagi, eu não deixei barato. Você acha que o outro é que foi prejudicado? Você acha que o outro que se arrebentou? Não. Por que Tiago chama essa reação de animal? Porque ela desfigura a humanidade de Deus em nós. Todas as vezes que eu permito reagir, baseado no meu instinto, nos meus impulsos, essa minha reação desfigura Deus em mim. E me assemelha a bichos, animais. Eu acho que eu ganhei com isso. Trocar a imagem de Deus em mim pela imagem de animais irracionais que reagem conforme os seus instintos. Eu acho que eu ganhei algo com isso. O que é mais lamentável é que as pessoas vêm tentando ignorar isso. Aí junta a pseudo-sabedoria humana com a sabedoria animal, elas juntam e formam uma desgraça completa na vida das pessoas. E a gente está estimulando isso. Eu não aguento mais, irmãos. Cansa, dói meu ouvido ouvir aquelas músicas pentecostais de vitória. Por uma questão simples, elas são sempre baseadas na derrota de alguém, no fracasso de alguém, para que eu seja levado. E aquela porcaria daquela música Minha Vitória tem sabor de mel. Em que antes aqueles que me humilhavam faziam dizer, agora vão ver, eu vou dar a volta por cima. Você acha que você está sendo sábio? Você está reagindo como um animal que acha que tem que mostrar a sua força, a sua suficiência. Você acha que isso é de Deus? Quando Cristo ensinou aos seus discípulos que somente os que são humilhados podem ser exaltados. E exaltado não é dar a volta por cima. Qual é o nosso exemplo de humilhação? Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo de humilhação. Ele foi à morte de cruz. Na cruz, ele diz uma coisa enigmática. Ele diz, você acha que eu preciso estar aqui? Eu posso pedir ao Pai, Ele vai enviar os anjos e acabaria com tudo isso. Ele tem poder para dar a volta por cima. Mas o que Ele diz? Pai, perdoa-lhes. A ideia ali é não lhes impute esse pecado. E Ele morre. E Ele ressuscita. E ao ressuscitar, Ele diz, agora eu vou pegar um por um dos que estavam lá no Sinédrio, que me acusaram, me mandaram para a morte. Agora vocês vão ver, é isso? Não.
Você percebe em que sentido ele foi exaltado? Porque tendo sido humilhado, ele revelou a imagem de Deus para nós. Então é óbvio que a minha reação instintiva, animal, como diz Tiago, não pode revelar a imagem de Deus para mim. Ou em mim, que é pior. E a gente às vezes acha que essa é a reação que tem que ser. E a gente ainda põe Deus nessa safadeza. Põe Deus. Faz a campanha para Deus vingar, para Deus não sei o quê. Não, eu não percebo. Eu estou agindo igual a animais. Animais reagem instintivamente. Se você olha para ele e ele não voa com a tua cara, ele tem que provar que ele é superior. Percebe a relação disso com inveja amargurada? Que ele acabou de falar. Percebe a relação disso com o espírito de rivalidade? Ontem eu fui fazer uma visita ao Everton. Nasceu a filhinha dele já há uns 20 dias. Falar para vocês estão bem servidos de pastor. A menina nasceu há 20 dias, outro que eu fui visitar. Eu estou naquela fase que eu já chego pedindo perdão. Também que os irmãos são misericordiosos. Domingo, na casa do pastor Judá, depois que a irmã Darcy foi para o hospital, eu não pude vê-la lá na Zona Norte, no hospital de base, que ela estava de base, né? E aí quando eu fui abraçado no final do culto, eu disse, pastor, eu quero um abraço seu, o senhor já está perdoado. Eu disse, amém, obrigado. Eu já está assim, eu nem preciso pedir mais perdão. Os irmãos já estão concedendo perdão de graça. E ontem eu fui visitar o Everton, eu, Josi e Arthur, e aí chegou o cachorro dele lá, e tem um cachorro brabo lá. E eles estão adestrando o cachorro por causa da nenenzinha. Não eles, obviamente, eles contrataram um adestrador. E fizeram uma malvadeira, pai, mandaram castrar o coitadinho. E a pena não ficar bravo. E ele disse uma coisa interessante ontem. Quando a gente foi olhar o cachorro, é um cachorro bonito. Ele disse assim, ó, se ele latir, vire de costa. Uma técnica que o adestrador ensinou para ele. E ele disse que um dia anterior ele tinha ido na casa de alguém, chegou lá, tinha um cachorro bravo, começou a latir, ele virou de costa e o cachorro parou de latir. Por quê? Porque se você olha o cachorro nos olhos, ele se sente ameaçado, ele tem que reagir. Como é que você controla a fúria? Não haja como um animal. Haja como alguém sensato. Como é que nós reagimos às coisas da vida da gente? Exatamente como disse Tiago, às vezes como animais. O cara fecha a cara, eu fecho também. O olho ficou vermelho, o meu sai sangue. Ou seja, eu estou me tornando como animal. E a pergunta é, cadê Deus nessa história? Cadê Deus na forma de eu reagir ao que a vida impõe à minha vida? Eu acho que eu sou sábio? Mas há um outro problema. Entenda? É uma coisa progressiva. A burrice espiritual ela é progressiva. A gente acha que é sabedoria, mas é burrice espiritual. Ela começa por uma cultura que me incute ideias e crenças erradas, e aí de repente eu estou reagindo como animal. O que é que a minha sociedade disse para mim? Faça aquilo que seu coração manda fazer. É assim que os psicólogos dizem para a gente. Você está sentindo? Faça. Não está sentindo? Chuta o pau na barraca. Siga o seu coração. O que é que eles estão dizendo para mim de uma forma prática?
haja como um animal. É assim que o animal age. Ele quer comer, ele não quer saber se está na hora ou não, se é de alguém ou não. Se ele vê um cachorrinho comendo uma comidinha lá, e ele for maior, ele vai lá e toma. Chega o período de cio, não quer saber de paternidade ou não, vai lá mesmo, satisfaz. Siga o seu coração. E eu estou dizendo para você o quê? Seja um animal. Porque todas as vezes que você age com o seu coração, você se torna um animal na maneira de viver. Às vezes nós nos tornamos piores que os animais. Porque os animais sabem pelo menos respeitar alguns ciclos de vida básicos. E quando nós seguimos o nosso coração, nem isso. Nós não sabemos respeitar tempo, nós não sabemos respeitar ciclos, nós não sabemos respeitar o outro. E então nós vamos nos tornando como animais. É essa sabedoria que boa parte da nossa sociedade hoje tem vivido. Seu coração sente falta? Resolva, dê para ele o que ele precisa. Nós temos estudado no sábado, temos feito um curso, temos dado um curso aqui sobre autoestima, pecado e graça. Desde que Abraham Maslow inventou aquelas malditas necessidades, escalas de necessidades, que as pessoas passaram a acreditar. Necessidade fisiológica, necessidade de segurança, necessidade afetiva. A afetiva hoje então tem moda. Você tem que me amar. É engraçado, as pessoas não sabem conviver em paz com a rejeição. Por quê? Porque se tornaram como animais. A rejeição deveria ser uma coisa simples para nós. Uma parte integral da vida. Se Deus, que é Deus em toda a sua glória, se permitiu na criação ser rejeitado, se Cristo, que era Cristo em toda a sua glória, se permitiu ser rejeitado e humilhado, quem que eu penso que eu sou? Quem você pensa que é para não ser rejeitado? Não, mas Maslow disse que a gente tem que ser amado. O que as pessoas não dizem é o que está por trás do pensamento de Maslow. Maslow dizia que nós éramos animais racionais. Engraçado, Tiago escreveu isso, ainda nem tinha falado de teoria da evolução. Mas já havia alguns conceitos de que o homem era um animal racional. Os gregos já tinham uma ideia semelhante. O Tiago está dizendo, de fato, tem muita gente que parece um animal mesmo. Mas é porque deixou que a sua sabedoria fosse dominada pelos seus instintos. Todas as vezes que eu reajo mal, há duas coisas que eu tenho imposto a mim mesmo. Primeiro, confissão ao Senhor. Porque se tem uma coisa que eu não quero, é crescer me tornando um animal. Eu quero crescer na vida espiritual à imagem de Jesus. E quando eu completei meus 40 anos, dias atrás, eu coloquei isso no Facebook como meu desafio final de vida. Eu entrei na idade doenta,
É a última fase de uma pessoa. Dificilmente você vai ver a fase depois do enta, porque ela termina com um 90. 99. Então dificilmente eu vou chegar no 99. Então essa é a última fase da minha vida. O que eu quero nessa última fase? Aquilo que a Bíblia diz que eu deveria querer sempre. Crescer à imagem da estatura do Filho de Deus. De animal, bastam as bestas que vivem no mundo. Eu não preciso ser mais uma delas. Então eu sempre me imponho a confissão e o pedido de perdão ao Senhor. Segundo, eu me imponho a obrigação de pedir perdão a quem eu agredi. Alguns de vocês são testemunhas disso. Graças a Deus não são muitos. São muito poucos. Mas vocês alguns aqui já viveram isso. Paulinho não está aqui, mas Paulinho lembra disso. Quando um dia ele veio com aquelas perguntas dele, num dia que eu estava um animal. Na minha terra eu estava com a macaca. E eu dei uma resposta ao Paulinho. E aquilo pesou no meu coração. Primeiro fui diante de Deus pedir perdão por não ter espelhado Cristo. E segundo, cheguei para o Paulinho e disse: rapaz, me perdoe. Eu fui grosseiro, eu fui bruto com você. E não é isso que Cristo quer de mim. Eu pequei contra o Senhor, agredindo a sua vida. O dia que você começar a fazer isso, principalmente chegar para o outro e dizer: me perdoe, o seu coração que não presta, não vale nada. O seu coração que é soberbo, o seu coração que é presunçoso, ele vai pensar 2000 vezes antes de reagir de forma animal com alguém ou grosseiramente com alguém. Porque ele sabe que você vai fazê-lo humilhar, pedindo perdão a quem você agrediu. Agora, enquanto você achar dessa besteira, eu dobro o joelho e peço perdão a Deus, tá bom? Você não percebe que é seu coração pecaminoso, evitando ser tratado e curado dessa sabedoria animal, que é baseada em instinto, dirigida por sentimentos, no mundo pecaminoso. Lembre-se, seu coração não presta. Você sabe exatamente tudo que durante o dia ele quis fazer. De adultério, assassinato, seu coração quis um monte de coisa durante o dia. Ele não presta. Leve isso a sério. Não faça guti-guti, seu coração não. Diariamente ele tem que morrer. E ele só conhece a morte pela vergonha, quando seu pecado é exposto e a imagem de Cristo é refletida. O coração é enganoso. A palavra de Deus diz que ele é um poço, o provérbio diz que é um poço profundo que nós não conhecemos de iniquidade. Então, antes de reagir, seguindo o que o seu coração manda fazer, confronte seu coração. Confronte.
Você vai se descobrir meio doido no início. Eu no início gostava de olhar para minha cara no espelho e ficar me confrontando. Hoje eu já não preciso do espelho, mas tem vezes que eu estou sentado na cadeira aqui e fico, não, senhor, você está pensando o quê? E quem passa diz assim, coitado, o pastor está doido. Não, eu estou brigando com o meu coração. Ou eu domino o coração e me torno a imagem de Jesus, ou o coração me domina e me torna a imagem de animais sem glória de Deus. Qual é a sabedoria que você quer viver? Que tipo de vida você quer viver? Que tipo de reação você quer ter? Uma reação terrena? Animal? Baseada em frustrações? Baseada em rivalidades? Que tipo de sabedoria você quer ter? E é bom você dar uma resposta rápida, porque segundo Tiago isso desemboca num terceiro caminho. Ele diz que quando isso não é tratado, não é apenas uma sabedoria terrena e animal. Ele diz que é uma sabedoria também demoníaca. Se você não cortar logo o mal pela raiz, a ideia que Tiago coloca é que em breve você vai estar sendo dominado por demônios na sua maneira de reagir e responder à vida. E sobre essa questão dos demônios, então nós vamos examinar quarta-feira, porque talvez você possa descobrir que a sua vida já está controlada por vários demônios de fato, na maneira de reagir no mundo que você está. Nenhum demônio pode possuir um crente, mas demônios podem controlar atitudes e caminhos de crentes. Nenhum demônio possui um filho de Deus, mas demônios oprimem a vida de filhos de Deus, conduzindo-os a comportamentos errados. Então, semana que vem eu quero examinar essa questão da ação demoníaca na nossa forma de respondermos à vida. Se você compreende que a sua vida está indo nessa direção, corta agora. Se a tua maneira de responder à vida está sendo baseada numa sabedoria terrena, animal, ou cultural e instintiva, corta agora. Antes que demônios passem a ter controle de fato da sua maneira de reagir. Vamos ver isso na semana que vem. Feche seus olhos. Para que o Senhor realize uma cura sincera nesse problema da sua vida, é necessário que haja um exame honesto do seu coração. Do que está acontecendo com o seu coração. Se você percebe que a sabedoria que você tem vivido está baseada em muitas coisas que você aprendeu da forma de reagir, ou está baseado muito no que teu coração está querendo que você responda, em nome de Jesus, peça perdão ao Senhor nessa noite. Confesse como pecado, porque é pecado. E peça ao Santo Espírito que traga o seu coração arrependido em paz à vontade de Cristo novamente. Senhor, nós te buscamos nessa hora. Suplicamos a tua misericórdia sobre a vida do teu povo.
Porque todos os dias, Senhor, quando levantamos, nós somos tentados a muitas reações. E todas essas tentações tentam nos fazer responder ao mundo de forma contrária à tua vontade. Quer seja pela conversa de pessoas que nos instruem mal, quer seja pelo nosso próprio coração que responde mal. Todos os dias somos tentados. Mas a tua palavra nos diz que não há tentação que não seja humana. E que não há tentação que o Senhor não tenha provido a força necessária para reagirmos contrariamente. Então nos ensina a confiar nisso, para que saibamos responder às agressões da vida, aos desafios da vida, aos problemas que se colocam diante de nós, não com uma sabedoria terrena, não com uma sabedoria animal, mas com uma sabedoria que procede do teu Espírito, mediante tua palavra, palavra encarnada em nossos corações, pela presença de Cristo Jesus. Que assim seja, Senhor. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.